Na minha primeira consulta, eu sempre pergunto para o meu paciente como que é a adesão ao tratamento dele. E como eu tenho, apesar de uma parcela mínima dos meus pacientes, na primeira consulta, que falam que pulam doses, eu decidi gravar essa aula para justamente impedir falhas no seu tratamento. Isso é importantíssimo. Então nós vimos anteriormente que hoje a terapia antirretroviral ela é uma terapia simples de ser feita, ou seja, são 2 comprimidos uma vez ao dia. E a probabilidade da pessoa ter efeitos colaterais são mínimos. Pouquíssimos. Então o tratamento hoje, inicial de lamivudina, tenofovir e dolutegravir, a probabilidade da pessoa ter um efeito colateral é muito baixa. Ela pode ter no começo do tratamento alguns sintomas gastrointestinais, que é comum, mas que passa depois de 1, 2 semanas, alguns dias. Passa. Então, é uma terapia que é simples de ser realizada, 2 comprimidos uma vez ao dia, que não causa efeitos colaterais na maioria das pessoas. Muito diferente do que era no passado, que eram 20, 30 comprimidos, diversos efeitos colaterais, era muito mais difícil se manter aderente. Então hoje nós temos um tratamento que é excelente em todos os aspectos. Mantém a pessoa com a carga viral indetectável, são poucos comprimidos e não causa efeitos colaterais. Mas existem pessoas que não são aderentes à terapia antirretroviral, por diversos motivos. E o objetivo dessa aula não é descobrir quais são esses motivos, mas existem pessoas que não são aderentes, que fazem o tratamento de forma irregular. O que é um tratamento de forma irregular? Primeira forma, a pessoa toma lá 1 semana, aí para 2 dias, aí toma 2 semanas, aí para 4 dias, aí vai lá, toma mais 3 semanas, aí para 1 semana, e ela fica fazendo esse vai e volta. Isso é uma forma de fazer o tratamento irregular. Segunda forma, pular doses toda semana. Então a pessoa ela toma o antirretroviral dela sempre à noite. Aí ela sai sábado à noite. E aí ela pula a dose do sábado à noite. E como ela sai todo sábado, ela pula todo sábado a dose do sábado. Isso também é um tratamento irregular. E a terceira forma é tomar todos os dias, mas em horários muito diferentes. Então, a pessoa ela decidiu lá tomar à noite, 10 horas da noite. Aí ela toma 10 horas da noite, daí no outro dia ela toma meio-dia, aí no outro dia ela toma à tarde, 3 horas da tarde, daí toma às 8 horas da noite, depois às 10, daí depois 1 hora da manhã. Isso também é um tratamento irregular. Qual que é o problema disso? Todos os medicamentos, eles precisam de uma concentração mínima no sangue para fazer o que precisa fazer aquele medicamento. E o que os antirretrovirais fazem? Eles têm efeito antirretroviral, antirretrovírus contra o HIV, para impedir que o vírus HIV se multiplique. Mas para ele impedir que o HIV se multiplique, precisa ter uma dose mínima no sangue, uma concentração mínima no sangue. E aí quando a pessoa ela faz o tratamento irregular, ela fica oscilando nessa concentração. Numa hora está alta, outra hora está baixa, outra hora está alta, outra hora está baixa, e fica nessa oscilação. Quando está lá embaixo o vírus HIV, ele é esperto, porque ele quer se multiplicar, ele quer sobreviver. Ele aproveita quando a concentração está abaixo desse limite mínimo. O que ele faz? Ele volta a se multiplicar, ele sofre uma mutação e volta a se multiplicar. E aí quando ele sofre essa mutação, o antirretroviral deixa de funcionar. E aí a pessoa ela pode voltar a tomar todos os dias, sempre no mesmo horário. Se o vírus sofreu a mutação e ficou resistente, aquele antirretroviral ele não vai funcionar. Isso nós chamamos de falha terapêutica. Então nós temos um tratamento excelente. Repito, deixa a carga viral indetectável. São 2 comprimidos ao dia, 1 vez ao dia. E não causa efeitos colaterais. O que acontece quando a pessoa ela sofre, quando o vírus sofre uma mutação e aí ele fica resistente à terapia antirretroviral inicial? Nós temos que trocar. E aí quando nós trocamos, o que
que acontece? Aumenta a quantidade de comprimidos. E aí, se a pessoa permanece tomando os antirretrovirais de forma irregular, vai aumentando a quantidade de comprimidos. Aí uma hora precisa ser de 12 em 12. Olha como vai ficando cada vez mais difícil o tratamento. Mais medicamentos, mais efeitos colaterais, mais interações medicamentosas. Então vai complicando. E nós temos um número limitado de antirretrovirais. Você viu nas aulas que eu apresentei todos os antirretrovirais que nós temos disponível no Brasil. Obviamente que isso é extremamente raro, eu nunca vi na minha vida. Mas pode acontecer de não ter mais antirretroviral para aquela pessoa. Porque todos os antirretrovirais já não funcionam mais. Obviamente que isso é um caso extremamente lá no extremo, né? Mas pode acontecer. Então, seja aderente ao tratamento. Não perca essa oportunidade desse tratamento que é simples e que funciona, que é excelente. Comparado ao que a gente já teve no passado, nós nunca tivemos um tratamento tão bom como nós temos hoje. Então aproveite essa oportunidade. E como que você vai impedir falhas no tratamento? Eu trouxe essas 7 dicas. A primeira de todas é tomar os antirretrovirais todos os dias no mesmo horário. Richard, 15 minutos, 10 minutos de diferença, tem problema? Não, não tem problema. Mas busque a perfeição. Busque a perfeição. Tome todos os dias no mesmo horário. Assim você vai ter certeza absoluta que nada de errado vai acontecer. E aí, quando acontecer, né, de vez em quando, de tomar um pouquinho no horário diferente, beleza, não tem problema. Mas busque a perfeição. Caso você esqueça de tomar no horário certo, você toma quando você se lembrar. Exemplo. A pessoa, ela toma às 10 horas da noite. E aí ela esqueceu de tomar. Aí no outro dia, de manhã, ela lembrou que ela esqueceu. Toma a dose que esqueceu. Aí, às 10 horas da noite, toma a dose do dia, normalmente. Só não vai fazer isso quando já está muito próximo da próxima dose. Então, lembrou lá, 6 horas da tarde, 8 horas da noite. Pois esqueci de tomar ontem. Não toma a dose dobrada. Vai tomar a dose do dia e vai relatar para o médico que esqueceu a dose naquele dia. Então, você não vai tomar caso esteja próximo da próxima dose. Se você tem dificuldade com o horário, coloca o despertador. Coloca os antirretrovirais num porta-comprimido. Aquele porta-comprimido que você consegue separar por semana. Fica mais fácil, facilita muito. E aí, se você não toma em casa os antirretrovirais, esse porta-comprimido ajuda muito. Você põe na sua bolsa e já está tudo lá separadinho. Você faz isso todo domingo, por exemplo. Tenha organização. Utilize o despertador do celular. Antes de tomar qualquer medicamento, consulte a bula do antirretroviral para checar interações medicamentosas. Essa é a forma mais fácil. Nós teremos uma aula sobre interações medicamentosas. Lá eu vou apresentar uma outra ferramenta. Você também pode utilizar essa outra ferramenta. Mas a bula fica mais fácil, porque essa ferramenta, como é em inglês, não são todas as pessoas que vão conseguir utilizar. Então, veja a bula. Se você tem um contato com o seu médico mais próximo, fale com o seu médico. Faça o exame de carga viral a cada 6 meses, no mínimo. Nós vimos na aula de carga viral. Carga viral é o principal exame do tratamento do HIV. Por quê? Porque é com ele que nós sabemos se o tratamento ele fez efeito e se ele continua fazendo efeito. Porque a terapia antirretroviral é uma terapia supressiva, não é curativa. Precisa tomar todos os dias. Então, precisa saber se o tratamento está fazendo efeito. Como que nós fazemos isso? Como que nós vamos descobrir se o tratamento está fazendo efeito? Com o exame de carga viral. Então precisa fazer conforme o protocolo do Ministério a cada 6 meses no mínimo. E você precisa ir nas consultas médicas também. Por quê? Para você ver os outros exames de rotina, que nós também já falamos anteriormente. Se está acontecendo algum efeito colateral relacionado à terapia antirretroviral. Se você tem algum sinal, se você tem algum sintoma. E, obviamente, para o médico ver os seus exames e ele prescrever o tratamento. Então, você precisa ir nas consultas médicas a cada 6 meses no mínimo.
Então essas são 7 dicas para impedir falhas no tratamento. Richard, aconteceu a falha no tratamento. Fiz o tratamento de forma irregular, o vírus sofreu mutação, está resistente. O que a gente faz? Então, quando isso acontece, nós pedimos o exame de genotipagem, já falei também anteriormente, que é o exame que nos mostra quais são os antirretrovirais que funcionam para o vírus da pessoa. Então, nós solicitamos a genotipagem e aí nós analisamos a genotipagem e a partir do resultado da genotipagem, que ele nos mostra quais são os medicamentos que são sensíveis, os intermediários e os resistentes. Obviamente que os resistentes e os intermediários nós não podemos utilizar. Nós vamos utilizar o sensível, a partir das mutações encontradas. Então, as mutações, elas são classificadas por um número e por uma letra. Exemplo, 184V. Essa mutação, ela nos mostra que a lamivudina, ela não funciona, por isso que está resistente aqui. Mas aí existem coisas específicas do mundo das mutações do HIV, por exemplo, quando o paciente ele tem a mutação da lamivudina, essa mutação da lamivudina acaba deixando o tenofovir mais forte. Por isso que aqui ele coloca que o tenofovir com lamivudina é sensível. Só estou dando um exemplo, você não precisa saber isso. Isso é do infectologista mesmo. Então, aqui com essa genotipagem, qual seria o medicamento, qual seria a terapia de resgate que eu iria prescrever para esse paciente? Tenofovir, lamivudina com o darunavir, já que o darunavir aqui ele é sensível. Então isso nós chamamos de terapia de resgate. A terapia de resgate é quando nós pedimos a genotipagem e nós vamos escolher uma terapia a partir da genotipagem que funcione para o paciente. Então isso que nós fazemos quando acontece a falha terapêutica, a genotipagem e a troca depois com a terapia de resgate. Mas você pode evitar que tudo isso aqui aconteça, todos esses problemas, todas essas dores de cabeça. Como? Tomando seus antirretrovirais todos os dias.